Vamos falar um pouquinho então sobre impostos. Quais são os impostos que precisam contribuir aqui no Japão? Os valores também. Vamos lá. Vamos lá. Praticamente, lógico que existe vários tipos de impostos, tá? Existe, por exemplo, o imposto sobre consumo, né, que são os 10% ou 8%, se for coisas relacionadas à alimentação. Ó, imposto sobre... tem o tabacosê, que é o imposto de cigarro, tem de imposto de bebidas alcoólicas. Então, tem vários impostos, assim, que a gente paga, mas a gente meio que não sente que tá pagando, ou não é a gente que paga, né? Então, não é que a gente vai lá na Receita e fala, ó, tô pagando esse imposto. Mas eu trouxe aqui para vocês dois impostos que você precisa ir lá na Receita e fazer os cálculos, né? E falar, ó, eu vou pagar, né? Falar que vai pagar ou pagar diretamente os impostos na Receita. Ou quem é assalariado, já você faz essa contribuição através do seu salário, tá? Que é o imposto de renda e o imposto residencial. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre o imposto de renda na visão de quem é assalariado, tá? O imposto de renda ele deve ser declarado de acordo com o salário do dia 1º de janeiro a dia 31 de dezembro. E como que é essa contribuição? De janeiro a dezembro, você paga que meio que adiantado, sabe? Quem é assalariado, tá? Paga meio que adiantado o imposto de renda. Então, ele é arrecadado do salário, né? Ele faz essa restituição automática, bem não automática, tá? Porque é a empresa que faz, a empresa que tem que calcular ali e retirar, né? Mas você já paga automaticamente no seu salário de janeiro a dezembro. Lá por novembro, a empresa vai entregar um papel para esse assalariado, perguntando se ele tem dependentes, perguntando se ele pagou algum seguro de vida, algum seguro de terremoto, coisas que dá para abater no imposto, sabe? Então, você entregando esse papel bonitinho, né, com todos os seus dependentes, tudo que você pode abater no imposto de renda, as deduções que você consegue fazer no imposto de renda, a empresa já declara, ela faz o Nematsu-Chose, que é então um ajuste final do imposto de renda, e fica tudo certinho. Você não precisa declarar lá na Receita, sabe? Mas tem alguns casos que, por exemplo, tem algumas deduções que você pode fazer, mas que não dá para fazer nesse papel, né? Como deduções de despesas médicas, a dedução de financiamento imobiliário no primeiro ano, Furusatonose, que é dedução de doações. Então, tem algumas deduções que não dá para fazer nesse papel que é entregue pela empresa para fazer o Nematsu-Chose, fazer esse ajuste final do ano. Então, nesse caso, você precisa fazer a declaração de imposto de renda na Receita, que é de 16 de fevereiro a 15 de março do ano seguinte. Então, lá por janeiro, né, mais ou menos nessa época do ano, a gente está fazendo essa gravação dia 13 de janeiro, tá? Então, mais ou menos nessa época do ano, a empresa ela vai te entregar o Gensen, né? O Gensen Choshuhyo. O nome daquele papelzinho, o correto é Gensen Choshuhyo. Mas os brasileiros do Japão, né, gostam de abreviar. O japonês também gosta de abreviar, na verdade, né? Então, você deve conhecer como Gensen. É um papelzinho assim, bem pequenininho assim, né? Com todos os dados. Ali vai ter o tanto que você recebeu no ano, o tanto que você pagou de Shakai Hokkei, o tanto que você teve de deduções que você declarou ali no Nematsu-Chose. Então, tudo que você declarou ali no Nematsu-Chose vai constar nesse Gensen. Então, é com esse Gensen que você vai fazer essa declaração e conseguir deduzir mais algumas coisas que você não conseguiu fazer no Nematsu-Chose e fica tudo certo. Essa declaração, né, final, então, ela se chama Kakute Shinkoku. Kakute Shinkoku. Ok? Então, assim, tem alguns casos, né? Como esse exemplo que eu dei, né? Coisas que você não conseguiu fazer de dedução no Nematsu-Chose. Quem tem salário de 2 locais, por exemplo, quem faz arubaito, né? Quem faz alguma renda extra, quem tem investimentos. Então, essas pessoas, mesmo fazendo Nematsu-Chose, ou seja, mesmo entregando aquele papelzinho para a empresa, tudo bonitinho, precisa fazer o Kakute Shinkoku para declarar a renda total do ano certinho ali para a Receita. Esse daqui é no caso dos assalariados, tá? Vamos ver então o caso dos não assalariados. Os não assalariados também precisam declarar a sua renda,
a renda de acordo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, no ano seguinte, na data do dia 16 de fevereiro a 15 de março. Ah, e só um entre parênteses aqui, já dá para você entrar no site da Receita e fazer toda essa declaração. Já é possível, inclusive quem tem devolução, né, quem volta dinheiro ao invés de precisar pagar imposto, você já consegue finalizar a sua declaração de imposto de renda. Não precisa aguardar até essa data do dia 16 de fevereiro a dia 15 de março, tá? Mas a data final é para todos, tá? Dia 15 de março, não esqueçam disso. Então, os não assalariados, ou seja, aquela pessoa que é autônoma, ou aquela pessoa que só vive de renda extra, ou seja, aquela pessoa que não recebe salário, kyuyo, aquela pessoa que não recebe salário, de janeiro a dezembro, ela precisa anotar todas as entradas e saídas, tem uma forma de anotação também certa, tá? Tem tudo umas regrinhas ali. E tem que declarar daí toda essa entrada e saída de acordo com a renda. Porque assim, não é porque entrou dinheiro que tudo é renda e vou declarar e ponto final. Tem vários tipos de renda. Tem renda de salário, que é o que a gente acabou de ver agora, né? Existe renda de negócios, quando você vende alguma coisa ou vende algum serviço e recebe por aquele dinheiro. Tem renda de investimentos, que é quando, por exemplo, você vende uma ação e obtém lucro através disso. Então, tem vários tipos de renda e cada renda tem o seu valor do imposto. Então, tem que separar essas rendas e declarar no Kakute Shinkoku, tá bom? Então, assim, quem tem renda de negócios, por exemplo, tem que fazer um livro de contabilidade bonitinho e declarar, né? Daí você consegue declarar as despesas que você teve nesse seu negócio próprio, por exemplo. Então, dá para fazer tudo isso no Kakute Shinkoku, certo? Aí, é muito importante fazer o Kakute Shinkoku, não só por questão de lei, né? Porque é obrigatório você declarar a sua renda, mas também porque isso vai influenciar nisso daqui, ó. No Juminze, no imposto residencial. Então, o imposto residencial, ele é calculado em base do Kakute Shinkoku. Então, aquilo que você declarou para a Receita, olha, Receita, eu tive tanto de renda no ano de 2022. Então, essa renda, né, e deduzindo tudo que dá para deduzir, né, retirando as despesas, deduções de dependentes, por exemplo, né, você reduzindo tudo aquilo, né, aquele final de renda que você teve, que é aplicado no imposto residencial. Então, é muito importante fazer com muito cuidado também o imposto de renda por causa disso. E tem duas formas de pagamento. Para quem é assalariado, dá para descontar através do salário, então vem 12 vezes, né, lá por junho, por exemplo. E quem não é assalariado não tem opção, só dá para optar pela opção de parcelas em 4 vezes, tá? E mesmo quem é assalariado, se você fizer o Kakute Shinkoku e optar pela essa palavrinha aqui, ó, até decorem, tá? Futsuchoshu. Aí sim dá para parcelar em 4 vezes no boleto. Aí a vantagem de fazer isso também é que daí se você tem uma renda extra, por exemplo, e você não quer que onde você trabalhe fique sabendo que você ganhou muito a parte, sabe? Dá para você optar por pagar em parcelas também, tá? É uma diquinha aqui que eu dou para vocês hoje. Então, assim, em outras palavras, o imposto residencial, ele é em base desse Kakute Shinkoku que você fez, essa declaração de imposto que você fez. E ele é descontado só, né, então, no próximo ano. Então, se você não fechar o ano, não tem o imposto residencial ainda. Então, o primeiro ano de Japão, né, aquele ano que você ainda não fechou, ainda não vem o imposto residencial. Mas quem trabalha... Então, né, lembrando, quem trabalha já começa a pagar o imposto de renda porque ele é descontado diretamente do salário. Então, entenderam como que funciona essa parte do imposto de renda e o imposto residencial? Então, é muito importante, não só pela questão de que é obrigatório, né, por lei, você precisa declarar a sua renda, toda a renda, mas também, entendendo sobre isso, por exemplo, né, você entende que é muito importante escrever aquele papel que vem da empreiteira lá por novembro, dezembro, as suas deduções, porque é em base disso que nem vai ser calculado o imposto de renda. Você entende também que se você
autônomo, você precisa fazer o seu livro caixa todos os meses, porque se você deixar para fazer na hora da declaração, em algumas semanas ou um mês, você não vai conseguir né, colocar tudo em ordem, uma coisa que passou em 12 meses, sabe? Então, essas coisinhas que eu queria repassar para vocês hoje, e a importância também do Dreaming Z, né, o imposto residencial, entender que ele é em base do imposto de renda, então tem que fazer, né, conseguir deduzir tudo que você pode deduzir, reduzir o máximo possível ali do seu imposto de renda para o seu imposto residencial vir menos também. E afinal, quanto vai embora? Acho que essa aqui é uma dúvida que muitos têm, né? Quanto que eu preciso pagar só de impostos e seguros? Então, tudo vai de acordo com a renda, né? Vocês entenderam, né? Que o imposto ele é tributado de acordo com a renda, então tudo vai de acordo com a renda. O Chacai Roquem também, né? O seguro-saúde, ele vai em base da renda e a sua forma de contribuição. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Um salário de 252 mil ienes por mês. Da onde que eu tirei esse salário, Clarice? Eu coloquei assim, mais ou menos quem recebe 1.500 por hora, trabalhou 8 horas por dia, 21 dias. E o contribuinte, isso também é importante, tá? Dependendo da província e, lógico, da idade da pessoa, porque a partir dos 40 anos começa a pagar o Caigo Roquem, né? Então, dependendo disso, também vai variar o valor do seguro-saúde, tá? Então, assim, não é padrão para todo o Japão. Isso aqui eu gostaria que vocês entendessem também. Clarice, como que eu posso ver isso detalhadamente? Tem pessoa que tem curiosidade para ver se a empreiteira tá descontando certinho, sabe? Gente, se você não consegue confiar na sua empreiteira, troca de empreiteira. Mas isso daqui é um assunto à parte. Vou focar aqui para vocês saberem, né? A tabela ela tem desse Kyokai Kenpo que eu falei para vocês lá no começo, né? Que é essa instituição que a sua empresa é associada do Shakai Roken. No site, né? No website dessa é tipo seguradora, né? No website dessa associação, eles têm uma tabela onde está descrito tudo, a faixa salarial da pessoa e se ela faz parte do Kaigo Roken ou não, tá? E tem também de cada província, né? Porque daí de cada província isso daqui vai mudar, certo? Então, ó, essa é a base que eu tive, tá? Um contribuinte de mais de 40 anos de idade, residente de Aitken, recebe 1.500 a hora, trabalha 8 horas por dia, 21 dias. Sem contar Zangyo, sem contar nada, tá? Um salário de 252 mil ienes por mês. Só de seguro-saúde, essa pessoa ela paga 15.041 ienes por mês. Isso daqui é em base também do cálculo que eu fiz desse material que foi em dezembro de 2022. Desde aqui muda também de ano em ano, né? Então, em abril, esse cálculo já muda, já não vai ser esses valores mais, tá? O salário base é de 260 mil ienes. Então, lembra que eu falei que tem uma faixa? Essa faixa daí tem uma faixa ali, né? E daí, no caso de 252 mil, um salário de 252 mil ienes, ele entra nessa faixa de salário base de 260 mil ienes. A porcentagem é de... Eu vou pular essa parte de porcentagem, essas coisas, tá? Mas enfim, essa pessoa paga 15.041 ienes de Kenko Roken de seguro-saúde. E de previdência, essa pessoa ela paga 23.790 ienes. E só para vocês entenderem também, né, um pouco por detrás do Shakai Roken, esse daqui é metade o funcionário e a empresa. Então, entendam também que a empresa que você trabalha, ela também está pagando 15.041 ienes e 23.790 ienes de Shakai Roken seu, tá? Então, é metade, é CEPAM. Por isso que aqui está escrito assim, ó, funcionário, metade. E o seguro-desemprego, ele tem uma porcentagem de 0,5%, a empresa tem uma outra porcentagem, é um cálculo ali muito louco, mas eu trouxe aqui para vocês uma forma bem resumida, tá? Seguro-desemprego é 1.260 ienes por mês e o imposto de renda é 5.200 ienes. Aí o imposto de renda, essa base salarial, ela, como é uma tabela diferente, né, são órgãos diferentes, o imposto de renda é a Receita do Japão, então a faixa dessa base salarial ela muda também, tá? Ok, então no total, de seguro-saúde, previdência, seguro-desemprego e imposto de renda, é pago
45.291 ienes. Notaram que aqui eu excluí o imposto residencial? Então, aqui eu ainda não calculei o imposto residencial. Eu estou fazendo aqui numa base de uma pessoa que está vindo para o Japão agora, certo? Então, nessa simulação, você pode também fazer essa simulação se você tiver interesse. Essa simulação eu trouxe aqui através desse site, tá? Não vou deixar aqui na descrição. Se você tiver interesse, depois amplia aqui e digita aí no seu navegador. Então, em 12 meses, né? Então, em um ano de seguros e impostos, essa pessoa que tem uma renda salarial de 252 mil ienes, ela paga 543 mil ienes e 492 ienes. Perdão, 543.492 ienes de impostos e seguros. E depois de um ano, né, então, lembrando que a gente está fazendo uma simulação de uma pessoa que acabou de chegar no Japão. Então, depois de um ano, ela fez a declaração de imposto de renda e começou a vir o imposto residencial. Então, depois de um ano, uma simulação, né, de 130 mil ienes por ano de imposto residencial, então essa pessoa pagará de impostos e seguros 673.492 ienes por ano. Conseguiram acompanhar meus cálculos aqui? São quase... Quantos salários será? Uns 3 salários? Uns 2.500, uns 2 salários e meio, mais ou menos, do ano, vocês pagam em impostos e seguros. Eu não estou me incluindo nisso, porque eu não sou assalariada mais. Então, assim, essa é uma das vantagens, grandes vantagens de quem tem um negócio próprio, de entender por detrás dos impostos e seguros também, e abrir a própria empresa, né? Mesmo que você seja uma empresa bem enxuta, né? Um autônomo enxuto que tem poucos funcionários, tem casos, tá? Mas tem casos que é interessante, sim, você abrir o seu negócio. Mas aqui é um outro assunto, um assunto para um outro vídeo. Se tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Então, ó, Clarice, meu Deus do céu, entendi que boa parte do meu salário, né, vai em coisas obrigatórias. Isso daqui a gente não tem escapatória, tá? É obrigado por lei, inclusive previdência, tudo isso tem... na lei japonesa, né, tem leis de previdência, por exemplo, que ali está escrito que todas as pessoas precisam pagar os impostos, né, residentes do Japão precisam pagar imposto de renda, e previdência, por exemplo, a partir de 20 anos também é obrigatório, tá? Então, são coisas que a gente não precisa, não pode fugir, que é desses 2 salários aqui do ano que vai embora em impostos e seguros. Então, o que a gente pode fazer, então? A gente precisa proteger o dinheiro que a gente acumulou com tanto suor, não é mesmo? E a forma de proteger isso, gente, é através de investimentos.